Bem-vindos e bem-vindas à Escola de Kabbalah. Nós hoje nos reunimos para poder conversar um pouquinho sobre o nosso tempo, os tempos atuais, sobre acontecimentos e o quanto todos esses acontecimentos falam, eu diria que sobre um mapa da onde estamos vivendo e o que estamos vivendo. Vivemos tanto o mundo externo que, na verdade, não nos damos conta de dimensões internas que sofrem diferentes influências e que também vivem os seus momentos e suas oportunidades e que nós não enxergamos e não observamos. Mas o mundo externo, ele é um reflexo daquilo que nós estamos tocando, experimentando ou tendo a oportunidade e que a gente acaba não olhando. Muitas vezes a vida nos para, e ela nos para que a gente possa olhar para dentro. O caminho na espiritualidade, o caminho no Kabbalah, na verdade é um caminho que nós chamamos de techuvá, de retorno, de olhar para dentro. Quando olhar para dentro, na verdade, a gente tem uma noção de que isso é olhar para uma dimensão que parece ser finita, e ao contrário, o mundo externo é infinito, enquanto que o mundo interno, ele entra na dimensão infinita. Tudo que nós conhecemos e encontramos dentro da Kabbalah está conversando com essas dimensões infinitas, com essas dimensões interiores. Quer mergulhar na Kabbalah? É preciso mergulhar para dentro de si. E quando a gente faz isso, nós passamos a ter um outro olhar para todas as questões que, na verdade, estão no nosso entorno. A primeira grande questão na Kabbalah que nós precisamos aprender é que a vida é uma rede, que tudo está interligado. E que aquilo que acontece lá tem a ver com o que está acontecendo aqui. E de forma nenhuma, em nenhum momento, nós deixamos de olhar o calendário cabalístico, onde estamos, para onde estamos indo, da onde estamos vindo. Não deixamos de olhar o céu astrológico, porque o céu astrológico conversa diretamente com o calendário cabalístico, e não deixamos de olhar, na verdade, os acontecimentos e tudo que a gente está vivendo no mundo externo, que é apenas uma ponta de um iceberg, de algo muito maior. E a gente olha para essa ponta para poder compreender e entender toda a estrutura. E ao mesmo que poder olhar para a nossa própria vida, olhar, e imagina que se tu pudesse olhar para essa ponta do iceberg, que é o que tu vive no teu cotidiano, mas pudesse ter a capacidade de ler algo muito mais profundo que está por detrás, que é a base, que é a causa, e que, na verdade, é a dimensão que a gente acaba não vivendo, mas ela é a causa, é a dimensão que a gente acaba não vendo. E nós acabamos por viver somente as coisas externas e ficamos tão limitados quanto a vida externa é. E nos tornamos pessoas passivas, pessoas que julgam o tempo inteiro e que não conseguem sentir, e o principal, não conseguem, nesse mergulho, é modificar essa realidade externa. Vida real é entender que nós entramos na última semana da contagem do Homer dentro da Kabbalah. E estamos nos encaminhando nessa semana tão cheia de acontecimentos espirituais. Hoje, Saturno entrou em Áries, faz seu alinhamento, sua conjunção ainda não perfeita com o planeta Netuno. Terça-feira, nós entramos num novo ciclo lunar, o ciclo de Sivan, mês de Gêmeos. Importantíssimo esse mês para nós. Nós, na terça-feira, vamos nos reunir para poder conversar e nos conectar com as energias da lua nova de Sivan. Nessa semana, também começamos um novo livro da Torá, Bamidbar. Entramos no deserto. Quando a palavra Bamidbar, na verdade, possui o segredo de que Midbar representa a palavra. Entrar no deserto, entrar na palavra, no poder da palavra. O deserto é, na verdade, uma prática meditativa, uma prática de silêncio para poder ter mais consciência daquilo que nós estamos falando.
Verdades ou mentiras? Mês de Gêmeos, mês da dualidade, mês em que podemos falar verdades e mentiras. Mas o que será que é a verdade? E o que será que é a mentira? Assuntos atuais nesse momento, intensos, o julgamento de Didi. E, para quem não sabe, é algo que já há muitos anos atrás já se falava de um universo obscuro que envolvia nos Estados Unidos o mundo de Hollywood, o mundo das músicas, enfim, dos cantores, enfim, e que veio à tona nos últimos meses e que é muito interessante a gente olhar, porque nada é por acaso, não é por acaso que aquilo está acontecendo e é como se alguém tivesse colocado a mão dentro de um buraco, dentro de um fosso tão profundo e tão cheio de tantos escorpiões. Afinal, a energia de Diri é uma energia extremamente escorpionina. A gente vai olhar o mapa. O mundo do reborn, bebês reborn. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que também fala muito das nossas vidas por dois vieses. Um que talvez não vá surpreender, mas o outro vai surpreender talvez um pouco. E, obviamente, a partir daí, desses dois universos externos, a gente começa a pensar na nossa caminhada. Porque o que eu estou trazendo vocês é para que vocês se encontrem e se achem numa jornada espiritual. Afinal, a contagem do Homer é uma jornada espiritual em que nós estamos saindo das dimensões escravas, contraídas, escuras, do mundo do caos, para poder acessar e ascender para o mundo de luz, para chegar no Monte Sinai, no 50º portal, na dimensão de Shavuot. E nós finalizamos a noite de hoje conectando-se com alguns salmos para poder nos ajudar a abrir a nossa consciência. Começamos a nossa noite olhando rapidamente o mapa astral de Didi, ele que representa talvez as energias que nós normalmente na astrologia traduzimos como energia escorpianas. Um Sol em Escorpião, um Mercúrio em Escorpião, um Netuno em Escorpião, né? Uma pessoa que tem um meio céu em Escorpião e que escolheu na sua vida uma dimensão de poder, de controle. Escorpião, que é um signo de poder sexual, poder psíquico e poder de dinheiro. Exatamente esses três poderes. Ele representa, nesse momento, uma cabeça do mal, uma cabeça. E aqui eu estou trazendo para vocês e convidando vocês para estarem na Lua e fazerem uma leitura de longe, onde tudo é simbólico, onde tudo tem sentidos e significados. Quando a gente adentra a Kabbalah, o nosso maior erro é manter a nossa mente sempre racional e linear. Ah, 1 mais 1 igual a 2 na Kabbalah. Não, não é, nunca foi, nem nunca vai ser. Aprender a fazer leituras e poder interpretar o símbolo, é poder interpretar a vida e o ser humano. E se tem uma qualidade que nós temos, é exatamente o nosso poder de interpretar o símbolo, de poder ver significado e sentido de uma forma mais profunda. Didi, eu trouxe ele exatamente porque ele representa muito a cabeça da serpente, com todas as suas dimensões maléficas, todo o universo de controle, de sugação de energia através do poder, do controle, do medo, do dinheiro e, obviamente, do sexo. É exatamente através das energias e da energia sexual que nós vamos encontrar essas dimensões aqui que na casa 9, na casa dos estrangeiros, né? Na casa do conhecimento, da filosofia, e eu poderia dizer que talvez ele criou uma religião, talvez ele tenha criado uma seita, talvez ele tenha criado uma lei, uma regra,
E todo um mundo cinematográfico, um mundo da música, tinha que seguir essa regra, tinha que seguir essa lei. Um homem com um poder de sedução, Vênus em Libra, Júpiter em Libra, um poder de conversa, de beleza, de ser uma pessoa super agradável, que ia levando as pessoas para o seu ninho, o ninho da cobra, para poder ali envenenar essas pessoas e estrangular, já que ele era a própria serpente, ele é a própria serpente, e poder ter essas pessoas para si. Literalmente, levar para o ninho para poder devorá-las. Não tem outra palavra, senão essa, para ele. O seu ascendente em Capricórnio, uma pessoa séria, madura, estruturada, uma pessoa com poder, com energia, que se mostrava, eu diria, confiável, com Marte em Capricórnio. Mas é Marte, é uma energia sexual que está ali, bem aspectada. Obviamente, tem um aspecto de uma quadratura com Saturno, Saturno em Touro, questões a ver com construir algo, quer dizer, tudo que ele fazia era muito bem planejado, mas talvez alguém que veio de uma cultura e uma criação onde teve muitos tipos de castrações. Às vezes é preciso ir para o excesso para poder provar a sua masculinidade, mais do que para os outros, para si próprio, para poder vencer aquilo que tenha sofrido na infância, na escola, Saturno na casa 3. Mas um homem de negócios, um grande empresário, e que também tinha muitos planetas, Lua em Virgem, na casa 8, cabeça do dragão, cauda do dragão, no eixo Peixes e cabeça do dragão em Peixes e Virgem, casa 8, casa 2, né? Uma dimensão que é do dinheiro e do poder, das questões sexuais, das questões de herança, das questões de lidar com o valor dos outros e de muita energia de manipulação. A presença de Urano também em Libra, na casa 8, Plutão em Virgem, casa 8. É exatamente a figura dele com essa energia escorpiana tão densa, tão baixa, tão devoradora, como o próprio escorpião que agarra, como se agarrasse a sua presa e coloca o seu veneno para poder estar sob o seu controle. Ele que ameaçava as pessoas, que então as mantinha sob censura, silêncio. Didi não está longe de representar muitas coisas que estamos vivendo nos tempos atuais, cheios de elementos obscuros que nos trazem uma certa insegurança. Será que eu posso ou não posso dar um passo? Será que eu posso ou não posso falar? Será que eu posso ou não posso fazer? Mas ele representa também aquele que é sugador das energias, sugador das energias de tudo na sua volta. Nunca era suficiente. Era preciso mais e mais e mais, e ele ia seduzindo outras e outras pessoas para que elas pudessem entrar nessa energia. É como se dissesse para todos vocês: olha, de alguma forma, eu não vou dizer todos, mas muitos de nós podem ter tendências a esse tipo de experiência, aventura ou necessidade sexual, de controle, de poder, né? E que necessita viver esse lado maligno, maléfico, muitas vezes, ou no caso dele, de sentir prazer com a dor do outro ou a diminuição da outra pessoa. Enfim, não é muito diferente do que talvez muitas lideranças fazem no mundo atual. Viver e retirar a energia, e dinheiro também é energia, deixar isso bem claro, tirar a esperança, colocando medo, né, é uma forma de roubar de ti as tuas energias. E talvez muitos de nós poderiam usar algumas palavras como se sentem nessa vida, como algo
também escorpionino, não quero usar algumas palavras, mas também como algo escorpionino, que simplesmente vem, nos agarra e nos força a algo. Eu trouxe ele porque ele representa esse nível sombrio, o nível do instinto. Aqui a gente está falando do instinto que o ser humano tem, é um instinto sexual, um instinto animal, um instinto de poder, de controle, onde muitos se calam, ficam passivos, exatamente porque também estão numa dependência de uma sobrevivência. Porque muitas vezes a gente pode não entender como as pessoas entram nessas histórias. Cada um de nós vive e experimenta o prazer de uma forma muito especial. Muitas vezes a gente não enxerga ou não se dá conta que a gente segue um caminho da dor, ou um caminho que nos leva à dor, como a diminuição de si mesmo, como uma forma de prazer. Pode ser estranho, mas essa é a verdade. Porque se não fosse assim, nós sempre sairíamos das situações que nos fazem mal, mas a gente insiste nessas situações. A Kabbalah vê isso como essa experiência do pão da vergonha, esse não merecimento, como uma consciência coletiva onde as pessoas perdem ou se desconectam da sua verdadeira identidade, da sua verdadeira conexão. Não é muito diferente da história do bebê reborn. Eu vou começar com algo que e que às vezes me preocupa dessa sociedade. Na verdade, me preocupa desde que eu era adolescente. Quando tu pensa diferente nesse mundo, quando tu faz coisas que são diferentes, quando tu tem uma identidade diferente, isso serve para todos nós, e eu tenho certeza que muitos de nós aqui podem ter algum tipo de atividade, algum tipo de hobby que faz parte da nossa vida e que nós deveríamos todos ter, né? Algum tipo de hobby. Esse hobby, ele não deve ser visto pela sociedade como algo absurdo. Quantos de nós, talvez, ainda tem algumas coleções, ou homens ainda têm suas coleções de latinha, de carrinho, e quando muitas vezes tu deixa de colecionar o carrinho para colecionar o carrinho do pequenininho para um carro de verdade maior, né? E quantos de nós talvez ainda jogar, né, no celular, jogar na internet, ou enfim, cassinos e etc. A gente vive numa sociedade que tem muito a ver com essa ideia do bebê reborn. Então, por um lado, é claro que por detrás disso tem gente que tem interesse que isso apareça, porque ganha mais likes, os likes hoje dão dinheiro, porque são vistos, são olhados, porque quem produz ganha mais, enfim. Mas o mais interessante, e aí um outro viés dentro da Kabbalah, é nós pensarmos um pouco sobre toda essa energia desse nenê. Esse nenê, que ele é de plástico, que ele representa um renascer. Esse nenê, que é um nenê que não é real, que é um boneco, mas que traz de dentro daquela pessoa que vai ter, vai colecionar ou vai tratá-lo, porque uma coisa é colecionar, obviamente, outra coisa é tratá-lo como um nenê, e inserir dentro da sociedade como um nenê, como se fosse real, é a gente se dar conta que a gente está lidando com um ser sem alma e que representa exatamente os seres sem alma. E quando a gente fala desse ser sem alma, né, eu trago o Jung, Carl Jung, ele tratava e ele falava, na verdade, do adulto, né, do ser humano, quando ele adoecia num nível que ele se desconectava tanto do seu centro, do seu self, do seu eu verdadeiro,
que ele se tornava qualquer coisa, e aí Jung chamava exatamente aquela pessoa de uma pessoa sem alma. O bebê reborn, ele tem muito a ver com o planeta Saturno e o planeta Netuno, e principalmente o Netuno em Áries. As fantasias, né? As dimensões infantis, as coisas sem limites, que são experimentadas num signo de Áries, que é o signo do nenê, da semente, é o signo da criança, é o signo principalmente do nascimento, porque é uma representação do momento do nascimento, o Áries. É, em parte, uma experiência de colocar as suas fantasias em algo que não responde e que é apenas de plástico, como nós somos e como nossa vida se tornou. Nossa vida é totalmente plástica. E talvez nós estejamos tão longe do nosso eu verdadeiro que o bebê reborn é uma representação da energia do Netuno em Áries que nós estamos vivendo quando nós poderíamos estar vivendo uma nova consciência espiritual. Quando poderíamos estar vivendo novos sonhos, quando poderíamos estar vivendo uma nova linguagem e um grande desenvolvimento espiritual. E quando eu falo espiritual, eu não falo de religiosidade, eu não falo de religião, eu falo de consciência e eu falo de um resgate de uma vida simbólica. A infantilização com o bebê reborn, talvez de todos nós, e talvez todos nós estamos tratando a vida de uma forma muito infantil. No Brasil, em especial, nós somos um povo ainda muito infantil e que tem lideranças muito infantis. Reflexo disso sempre vai ser as figuras que representam como se fosse pai e mãe, as lideranças masculina e feminina, e que respondem àquilo que nós estamos falando e fazendo. Talvez falando demais e fazendo de menos. Toda essa energia ainda é uma energia do ingênuo, da pureza. Toda essa energia ainda é uma energia que talvez possa vir a ter alma. É uma vasilha vazia. Essas mães que representam para Kabbalah uma experiência totalmente egoísta, né, estão totalmente presas a seu próprio ego. Jogar, buscar, na verdade, uma experiência materna com algo que não dá retorno. Quando não há trocas, não há vida ali. É realmente um Netuno em Áries sem alma, quando Netuno é alma. Saturno hoje entrou em Áries, ele representa o corpo. Saturno e Netuno, corpo e alma em Áries. Um novo corpo, uma nova alma, mas que precisam passar por um processo de purificação e de limpeza. Esses são bebês que nos permitem qualquer tipo de projeção. Tudo que tu desenhar, tudo que tu imaginar, ele está ali. Tudo que tu criar, ele está ali recebendo, como uma tela em branco. É uma brincadeira. Pode ser que seja uma arte, muito mais de quem faz, que eu não tenho dúvidas que é uma grande arte. Muitos de nós precisamos ter um papel em branco na frente, uma tela em branco para poder expressar a sua arte, para poder colocar, na verdade, aquilo que não está saindo de outra forma, como expressão, como fala, para fora. Muitos de nós precisam de uma tela em branco, um papel em branco, precisam de agulhas e lã para poder eh, construir um blusão, para poder tecer um tapete. Somos seres criativos e, de alguma forma, deixamos de lado esse processo criativo. Netuno em Áries é, na verdade, uma possibilidade de resgatar um divino dentro de nós. E que divino é esse, se não um divino
que cria. Mas nós somos hoje seres sem alma, desconectados, envolvidos com uma mente robótica. Somos mais mente robótica do que a própria inteligência artificial. Perdemos o símbolo. E quando se perde o símbolo, a capacidade de uma linguagem simbólica e lidar com a linguagem simbólica, é como se tu tivesse incapaz de lidar com os teus sonhos, de não lembrar mais dos teus sonhos, de não conseguir dormir, de não conseguir falar, de não conseguir te expressar. Sem símbolo, nós vamos nos esvaziando e vamos sendo facilmente manipulados, porque não teremos mais nada e apenas estaremos trabalhando para servir ao faraó, para pagar a conta do outro. Veja bem, nunca pensei que isso ia acontecer tão rápido, mas está acontecendo muito rápido. Sem símbolo, com essa mente robótica, na verdade, nós somos seres sem livre-arbítrio, que não possuem nenhuma genética e que não recebem nenhuma influência ambiental. Estamos frios, secos, completamente. Áries é um signo de impulso, um impulso sem pensar, sem falar. Talvez o que nos sobrou é a mesma energia do Didi, impulso sexual. Queremos sair pegando todo mundo. O impulso do louco. Mas esse louco está faltando dentro de nós. Porque o louco, ele é aquele que tem o fogo. E nós hoje estamos sem energia, sem fogo. Quantas pessoas a gente encontra em depressão, sem vontade, estou desanimado, sem nada. Deixar o mundo interno começar a borbulhar, a agir, é começar a se virar e olhar para ele. A constituição do mundo exterior depende da nossa relação com o mundo interno, com o imaginário. Se nós não voltarmos para essa relação, nós vamos perder o controle e o poder do mundo externo. E nós seremos os bebês reborn. Nessa semana, uma semana em que estamos na última contagem do Homer, na semana de Malhut. Malhut é um mundo físico, é um mundo que se manifesta, é essa realidade externa, é a realidade que a gente diz que é do 1%. Que nessa semana a gente possa realmente organizar cada dimensão emocional para poder recuperar o nosso centro, para poder deixar de sermos seres que estamos caminhando para um abismo, porque estamos cada vez distantes de si mesmo. E quanto mais nós estivermos distantes de nós, deixando de lado o nosso centro, Tiferet, nosso eu verdadeiro, nosso self, a nossa verdadeira identidade, mais nós não vamos saber quem nós somos, o que nós somos e qual o nosso propósito. Mais alguém vai nos falar sobre isso. Mais nós vamos eleger idolatrias. Como precisamos voltar para o nosso centro? Quando entramos na última semana da contagem do Homer, nós entramos na contagem para poder limpar e observar se somos soberanos da nossa vida, do nosso dia a dia. Na nossa visão egoísta, eu sou dona da minha vida, mas a minha vida, ela conversa com a vida de todos, e assim formamos uma comunidade, uma sociedade. Mas será que, como comunidade, como sociedade, nós temos alma ou estamos sem alma? Como precisamos entender que na jornada da contagem do homem passamos por processos de purificação e de limpeza? A história do Dini apareceu exatamente nessa contagem do Homer. A história do bebê reborn apareceu na contagem do Homer. Porque são formas de limpeza, porque toda vez que a gente está fazendo uma limpeza, as coisas aparecem. Muitas coisas que nós limpamos, purificamos, se vão
com as águas, se vão com as nossas orações, com a nossa contagem, com a consciência. Mas existem coisas que precisam vir à tona, aparecer e a gente tem que enfrentar. Muitas vezes aparecem na nossa frente, às vezes aparecem junto de nós, e nós temos que enfrentar dentro de nós. São problemas, doenças, dificuldades, questões das mais variadas. Tudo que se apresenta é para que a gente tome uma posição, uma escolha e uma ação. Essa semana é uma semana de ação. E nós podemos escolher, afinal, estamos entrando em Gêmeos, o signo da dualidade, onde podemos escolher ficar na escuridão, no caos, no desejo de querer para si, ou vamos para a luz. E na luz nós damos as mãos e vamos compartilhar, porque compartilhar é dar as mãos. E nos damos conta que estamos numa rede. Na escuridão, tudo que existe ali, o mal, os demônios, os instintos, unicamente trabalham para a separação, para manter a escuridão. Quanto maior a escuridão que nós estamos, mais estamos separados de si mesmo, da luz, do divino, da consciência e dos outros. A escuridão, ela sempre vai representar o fim. É uma contração que leva à quebra e ao fim. Mas quando nós alcançamos a luz e escolhemos pela luz, e entendemos o propósito da escuridão, que é um vazio necessário para que a gente possa preencher, nós começamos a enxergar as coisas à nossa volta e a tomar decisões, isso eu quero, isso eu não quero. E começamos a nos dar conta que precisamos vencer a separação para caminhar para a união e uma unidade. A jornada ou a contagem do Homer, os 49 dias, vão nos levar ao 50º dia. Vão nos levar a um lugar muito mais alto. E esse lugar mais alto também é o lugar onde nós podemos encontrar a nossa própria alma, voltar a encontrar a nossa essência, a essência mais pura, a ânima, aquilo que nos dá sentido e aquilo que se conecta com a totalidade, com a unidade. E aí chegaremos no 50º portal, que se chama Shavuot, que em hebraico significa semanas, e que é um portal espiritual quando Moisés desce do Monte Sinai e Deus se revela, e Moisés está com as tábuas das 10 leis, e Deus se apresenta. Essa representação do divino, esse reencontro com o divino, é o reencontro com o teu self. Mas por enquanto, nós estamos olhando os venenos que, na verdade, como a infantilidade, como nos deixar levar pelos instintos sexuais, o desejo de querer para si, os interesses, o medo, que vão nos ajudando a desconectar da nossa própria alma, do nosso self, e nos faz viver de uma forma mecânica, repetitiva e escravos. O maior problema é que nós nos tornamos escravos do nosso próprio ego, da mente robótica, do imediatismo, das coisas externas, e nem nos damos mais conta. E qualquer fala lá fora de mentira, por mais que tu saiba que é mentira, tu não responde. Porque tu também não fala a verdade. Não adianta eu só julgar quem mente. Eu preciso falar a verdade. E eu preciso bater na tecla da verdade. A contagem do Homer é uma caminhada onde a gente sai das trevas para a luz. E por isso que nessa semana, essa entrada no signo de Gêmeos, quando nós temos o Sol em Gêmeos, o Júpiter em Gêmeos, e brevemente vamos ter Urano em Gêmeos, nós precisamos aprender a lidar, que é reconhecer a escuridão. Não adianta entender que tu tá dentro dessa escuridão. E essa escuridão é que faz com que a gente brigue contra o outro que é diferente.
eu nunca aceito o outro. Se aparecer algum homem com a sua coleção de carrinhos, a sociedade vai cair em cima. Se aparecer alguém falando A, a sociedade cai em cima. Se aparecer alguém falando B, a sociedade cai em cima. Então, o que a Cabala vai nos ensinar é que a gente precisa sair dessa consciência, porque essa consciência é a consciência da árvore do bem e do mal. Essa foi a consciência implantada nos últimos anos na nossa cabeça, em que Grêmio e Inter tinham que se matar. E é sob a energia de Gêmeos que nós aprendemos o caminho do meio, a coluna do meio. Você precisa do corpo, a ideia da escuridão, da vasilha, e da alma, a ideia da luz. Você precisa dos dois juntos. O que nós precisamos vencer é aqueles que querem, ou aquelas energias que querem que a gente mantenha a separação. Mas a verdadeira separação começa dentro de ti. E a sabedoria está em deixar com que aqueles que mantêm e perpetuam a separação, eles devem seguir discutindo sozinhos. E a gente deve deixá-los falando sozinhos, porque eles vão se calar. Porque se não tiver algo que vai retrucar, aquilo morre, aquilo não segue. E a gente faz uma nova escolha, escolha pela árvore da vida, porque a caminhada vai nos levar até Shavuot, Shavuot, esse quinquagésimo portal, esse quinquagésimo dia, é o momento em que nós deixamos de lado essa máscara, esse ego, deixamos de lado a mente robótica e fazemos a escolha que nós queremos estar ao pé do Monte Sinai para poder receber uma grande luz que expande nossa consciência, porque a gente fez uma escolha. A escolha de sair da doença, a escolha de sair da neurose, a escolha de sair da depressão e do vazio. A escolha de quem não quer mais negligenciar a sua alma, a sua verdadeira essência. E assim, nós podemos entender que essa caminhada que está nos levando agora para um novo começo, que vai de Áries, que representam todos esses instintos, Saturno e Netuno. Nós vamos ter ainda essas energias que dentro do olhar cabalístico, uma interpretação astrológica, eu preciso entender que tem várias linguagens, porque tem vários níveis de consciência que a gente precisa aprender a viver. Quando o nível mais elevado, o nível da Kabbalah, é em Maslow, Israel. Não existe influência astrológica para o povo de Israel, e nós somos o povo de Israel. Quando Israel é uma palavra código, daqueles que buscam consciência, daqueles que se relacionam com a luz. É exatamente nesse momento em que nós podemos trazer uma nova estrutura espiritual. Coincidentemente, mas vocês sabem que não existem coincidências. Na Parashá Bamidbar, é quando ocorre uma organização das tribos que começam a caminhar, que estão caminhando no deserto, mas agora elas vão se organizar, cada uma vai para o seu lugar. É como um corpo em formação, quando cada célula vai para o seu lugar. É quando uma estrutura dentro da casa, dentro de uma empresa, cada pessoa vai para o seu lugar, se encontra. E no centro, o coração. No centro, a verdadeira crença, os verdadeiros objetivos. No centro, o tabernáculo. E toda vez que tudo andava, todos andavam no seu lugar. Assim é o universo. Cada coisa deve ter o seu lugar. Mas será que tu estás no teu lugar? Será que tu estás vivendo aonde tu estás? Saturno e Netuno em Áries nos coloca num novo ciclo onde nós podemos exatamente pensar sobre a nossa caminhada, para onde eu vou. E eu preciso ter Netuno e Saturno juntos no meu centro,
Torá. No meu centro, o tabernáculo. No meu centro, a divindade. Eu entender o que me guia, valores, valores, regras, leis, que na verdade nos sustentam de verdade, porque sustentam a vida. Então, esse novo ciclo é um ciclo que pode trazer uma nova cara, uma nova estrutura. Se eu estou passivo e todos nós estamos passivos, apenas vivendo, tá, me dá uma solução com a Kabbalah. E Kabbalah não é isso, não é te dar uma solução, mas é um caminho de construção, é um caminho diário de construção. E que nesse momento é um caminho de consciência, e tu precisa te trabalhar diariamente para poder ter essa consciência e diariamente voltar para o teu centro e te perguntar o que me guia. E o que guia o meu centro é algo espiritual, é uma estrutura espiritual. Saturno e Netuno é um grande mestre, mas pode se tornar identidades ou estruturas que tu pode não se alinhar e tomar conta de ti, pela passividade, pelo nosso lugar sem alma, por estarmos tão desconectados da nossa verdade, ou tu estar desconectado da tua verdade. Áries é um signo que busca de volta a identidade. Quem tu é? Quem tu é? Onde tu tá? Se o mundo vive uma grande crise, é uma crise de identidade? Na verdade, essa crise ela começa em cada um de nós. Nessa jornada, na contagem do Homer, nós descemos para dimensões que foram contaminadas quando estávamos na escravidão de Mitzrayim. E que durante a contagem fomos limpando, entrando em contato, olhando as nossas falhas, encaramos nos últimos dias as sombras para poder resgatar de volta o símbolo, o sentido, o propósito, para poder chegar em Shavuot, quando Deus se revela e ele diz: aqui está as leis, as regras que trazem para ti uma identidade. E é para lá que vocês estão indo, para a terra do leite e do mel, para a terra prometida. Talvez um significado profundo dos conflitos no Oriente Médio, em Israel, tem exatamente essa relação com o fato de que é imagem e espelho, o que está fora está dentro. É o quanto nós estamos tão desconectados quando Israel é o centro espiritual do mundo, é o teu centro espiritual, quando está tão desconectado, mas de uma forma profunda, porque nossa vida é 100% o mundo externo e nós estamos 100% escravos do mundo externo. E tão escravos que apenas criticamos o modelo que estamos vivendo, mas ninguém faz nada, ninguém age, ninguém acorda, ninguém consegue tocar, talvez, nas cordas, nas dimensões do mundo da causa para poder mudar essa realidade. Porque ainda estamos longe do nosso verdadeiro ser. Quando chegamos ou chegarmos em Shavuot, poderemos ter uma experiência semelhante à experiência do Shabat. O Shabat, que é o sétimo dia, e Shavuot, que completa 7 semanas. O Shabat, que nos leva a Shabbatai, que nos leva à dimensão do Saturno. Shabbat, que é a filha das três Sefirot, que é a filha do Shin, da letra Shin, letra que representa o fogo. Ah, sim, Shavuot é o momento em que nós não acendemos fogueiras como em Lag BaOmer, mas aquela fogueira, ela foi acesa para acordar dentro de nós o fogo que precisamos recuperar.
um fogo que, na verdade, ele desce de Keter, Chokhmah e Binah, da coroa, e que se derrama nos patriarcas, e que se derrama em todos nós. Esse fogo que, quando nós aprendemos a receber este fogo, nós conseguimos sim subir, porque temos o desejo de subir ao Monte Sinai, de poder ascender num lugar onde não existe tempo e espaço, onde podemos abrir para receber uma nova consciência, e tu só recebe uma nova consciência com luz. Esse 50º dia que nos leva a Yovel, aos dias de júbilo, aos anos de júbilo, onde nos libertamos do karma, das prisões, onde na verdade, nos libertamos do passado. Aos 50. O valor 50 tem uma relação com a letra Nun. E o filho de Nun é o Mashiach. O filho de Nun é Yosef, o filho de Nun. Aquele que segue, quando Moisés, na verdade, não segue mais como líder, não entra na terra prometida, mas é Yosef que segue, Yoshua, desculpa, Yoshua que segue como líder e leva o povo para a terra prometida. É aquele que acordou o fogo. E o fogo é o maior símbolo da letra Shin. Se nós não acordarmos esse fogo em nós, e nós temos agora uma semana para ir acordando esse fogo, para poder subir até o Monte Sinai e receber o Yud, receber a semente. Quando Saturno e Netuno representam essa ascensão, essa maturidade, para poder receber a semente que vem do signo de Áries. É preciso entender que essa experiência, ela não necessariamente, ela é totalmente física. Ela é uma experiência espiritual, ela é uma experiência do sentir que nós precisamos nos conectar. E quando nós acordamos o fogo, nós acordamos o Mashiach, nós acordamos o ungido. E o ungido é ungido de óleo porque precisa acender. Porque precisa acender. Mashiach tem a mesma gemátria da palavra Nahash. Nahash é serpente. Mashiach tem uma relação com essa oitava acima. E não é por acaso que a letra número 8 é a letra Het, a letra que nos coloca numa dualidade entre o bem e o mal. Como se dissesse, para poder experimentar o Mashiach, nós também passaremos pela experiência do bem e do mal, porque precisamos entrar em contato com o pecado, com o mal, com as nossas sombras, com os erros, para realmente sermos ungidos, para que esse fogo ele possa acender. No nível inferior, esse fogo, ele é um fogo que fica somente no ventre e se torna um fogo sexual, um fogo que muitas vezes acaba se apagando. Esse fogo, ele, numa dimensão primária, ele é o dragão, ele é a serpente, ele é o escorpião. E por isso tem uma relação também com todo o signo de escorpião. E foi exatamente essa energia que nos foi entregue para que a gente um dia, trabalhando espiritualmente, pudéssemos ascender a energia de Nahash para Mashiach. Porque encontrar o Messias é encontrar a energia da serpente e elevar a energia da serpente para uma oitava acima, para poder conhecer a águia, que todos nós somos. É elevar o fogo, um fogo primário, primitivo, para um fogo de oitava acima, um fogo superior. Um fogo que suporta a luz.
que não é queimado pela luz. E é por isso que a caminhada da contagem do Homer, que sai do Pessah e vai chegar em Shavuot, é uma caminhada que sai da escravidão, que é tu tá enrolado na serpente, numa energia dentro de ti que te consome, que para muitos pode colocar nos seus impulsos sexuais, de poder, de mal, de controle, de domínio, e que usa esse ungido, esse óleo, para quem sabe da história do Didi, não vou entrar aqui em detalhes, né? Usa esse óleo apenas para o seu prazer. Mas a contagem é um processo e uma caminhada de autoconsciência, de depuração, para que tu chegue numa ascensão, no Monte Sinai, para que tu chegue num lugar, no 50º portal, porque o Zohar diz que nós fomos contaminados e nós temos 49 portais de impurezas, que nós então precisamos limpar e que limpamos através da consciência da contagem do homem. E que quando nós chegamos em Shavuot, que também ela não é só o momento desse recebimento da Torá, um momento de revelação, mas é também um momento de muita abundância. É um momento que se tem as colheitas e se entrega as colheitas junto do templo para oferecer para Deus, para que a gente possa ter mais abundância e uma produção maior, uma próxima colheita. É um momento de compartilhar, é um momento de troca. E quando chegamos no quinquagésimo, nós saímos da prisão e entramos na consciência espiritual, que é uma consciência da imortalidade, que conecta a imortalidade. A consciência da escravidão, da escuridão, é a consciência da morte, porque é a consciência da serpente. E quando chegamos em Shavuot, nós começamos a estar na consciência do Mashiach. E nós transformamos esse óleo na unção para esse fogo, um fogo espiritual, um fogo que nos coloca num outro lugar. Monte Sinai é o lugar do recebimento, onde tu aprende a sair desse recebimento dessas coisas externas, diárias, me dá, me dá, me dá, me dá dinheiro, me dá isso, me dá comida, me dá sexo, me dá tudo que tem aí fora para poder chegar nesse lugar que o externo tem uma certa pobreza, mas que tu experimenta um abrir-se dentro de si, porque de verdade nós estamos fechados, completamente fechados para a luz espiritual e para a revelação do divino nesse mundo. E nós precisamos abrir. A nossa caminhada para poder vir a abrir pode ser de dor e sofrimento. E nós sabemos que pela dor a gente acaba se entregando. Mas nós não queremos nos abrir pela dor. Queremos abrir pela consciência, queremos nos entregar, chegar ao Monte Sinai e simplesmente sentir, só sentir, para poder receber a luz infinita. As leis são reveladas para que a gente vença a dualidade. As leis são reveladas para que a gente vença a dualidade. Os 10 mandamentos, que na verdade são 10 ditos de Deus, são regras básicas para poder controlar o nosso instinto dentro de uma sociedade. Como será importante? No próximo domingo, daqui a uma semana, a gente vai estar se encontrando para poder conectar-se com essas leis, com essa fala, com essa energia que vai nos organizando. E nós vamos compartilhar para poder ajudar o mundo a se organizar. Shavuot é um momento do Itgalut, é um momento da revelação. Deus se revela para nós. Mas o que é revelação para ti? O que é revelação? É se dar conta de tudo que tu possa estar fazendo de erros, pecados, se dar conta do quão vazio é experimentar ser uma mãe só de bonecas quando somos já adultos.
e tentar interagir junto da vida, não tem troca, não tem vida ali. Ao chegar no 50º dia, nós chegamos na dimensão de Binah, a dimensão da libertação e da revelação, onde temos o acesso à verdadeira realidade espiritual, onde realmente precisamos ser uma grande vasilha para poder receber a luz que vem de Chokhmah, da sabedoria, do futuro, das ideias, do novo e da luz divina. E ali nos tornar canais verdadeiros de Deus. E essa luz nos permitir entender quem nós somos, o que nós somos e qual é o nosso verdadeiro propósito e ocupar o verdadeiro lugar. E isso é superar a morte. Porque todo dia aqui nessa vida, vivendo somente as coisas externas de uma forma automática, tu não estás de saco cheio? Porque é a própria morte. Não tem vontade, não tem paixão, não tem tesão, não tem fogo. Sair da escravidão que nós vivemos de Malhut lá atrás, para poder subir, conhecer uma leveza e chegar em Shavuot e aprender a fazer um download de uma energia. Saber deixar uma grande energia chegar até nós. Essa é uma caminhada para que a gente possa se libertar do pecado, para se libertar dos erros, para se libertar do desvio. E todo pecado significa estar afastado da luz. Em Shavuot, o caminho do meio é um ponto no coração. E é um ponto que está atrás do coração, e é por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande de contatar. Na maior parte do tempo, nós temos medo, e a gente precisa vencer esse medo para poder sentir e entrar numa consciência, num nível que mexe com o todo, não só consigo mesmo, mas sai do aspecto do egoísmo e mexe com todos os seres, da alma para aqueles que estão sem alma, trazendo a verdade, a bondade e a vida. Quando chegarmos no Monte Sinai, a única pergunta que a gente vai ter que fazer é o que eu tenho recebido? Lembrando que a palavra Kabbalah significa recebimento e que vai nos ensinar sobre a dinâmica desse mundo que é de recebimento. A dinâmica da nossa vida é recebimento. O que tu tens recebido? E como tu tens recebido? Quando chegarmos no 50º dia, na dimensão de Binah, nós entramos na dimensão de Olam Briah, no mundo da criação. Numa dimensão que experimentar a vasilha é experimentar uma energia que é do grande útero, da grande mãe, da mãe cósmica. É a energia que recebe a abundância, a libertação, o propósito, o sentido e a direção. Mas é preciso se desligar das coisas externas e se entregar completamente para essa experiência. É uma experiência que ela é interna, não é externa. É preciso sentir que tu és esta vasilha, acessar essa grande mãe, acessar o Gan Eden, o Jardim do Éden, e que é essa representação do nosso Monte Sinai. É naquele lugar que nós poderemos despertar para uma nova consciência, uma consciência amorosa, uma consciência de união, de unidade, que ilumina a si e ilumina tudo na volta. É quando recebemos a Torá, nós recebemos o que nos estabiliza, o que nos organiza, o que nos protege, o que nos dá uma regra e uma ordem, e que nos permite abrir o terceiro olho. E é a abertura do terceiro olho que permitiu a maior experiência espiritual no Monte Sinai, que foi a revelação de Deus. Terça-feira, a gente se encontra, às 20h40, para poder trazer e ir construindo toda essa energia, a energia do mês de Sivan,
para programarmos, porque exatamente é o mês em que aprendemos a usar o poder da fala, o poder da palavra, o poder da cabeça, do cérebro. É exatamente no signo de Gêmeos onde mais nós precisamos é mergulhar para entender como o nosso cérebro funciona, para saber o que que nós estamos recebendo e não estamos nos dando conta, para sabermos ter a verdadeira liberdade e o verdadeiro poder sobre si próprio. Eu convido vocês para estarem no próximo, para estarem, então convido vocês para estarem junto da Escola de Kabbalah, nas nossas atividades, nos nossos cursos, para que possamos andar juntos nos próximos dias. Convido vocês para estarem juntos no nosso curso, um curso muito especial, muito diferente de tudo que a escola já apresentou. Vem saber mais sobre o curso, ainda tem algumas vagas e aguardo vocês também no domingo, dia 1º de junho, 19h30, Meditações e Conexões de Shavuot. Agradeço a todos vocês por estarem aqui presente e nos encontrar.